Então, hoje nós temos um companheiro no Centro Espírita Allan Kardec, de Itajaí, o Thales, que vai nos falar sobre o casamento e o divórcio. Então, Jesus te acompanha. Minha saudação a todos. Neste final de dia, a nossa proposta é fazermos uma reflexão sobre aquilo que nós encontramos no capítulo 22º de uma das obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar sobre a indissolubilidade do casamento, o divórcio. E eu peço a permissão para ler o que se encontra no início deste capítulo 22º, porque é justamente sobre as palavras, sobre essa passagem de Jesus, que se começará essa nossa reflexão. Então está lá no Evangelho, está lá no Novo Testamento. E chegaram-se a Jesus os fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que criou o homem, desde o princípio os fez macho e fêmea? Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá com a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Por isso, o que Deus juntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer um que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério, e o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Isso está em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Jesus fala essas palavras há cerca de 2000 anos. E para que nós possamos bem compreendê-las, precisamos trazê-las para os tempos atuais e refletirmos efetivamente o que é o casamento, sob pena de termos, nesse instituto, uma vedação, ou seja, que Jesus teria condenado a separação entre homem e mulher que contraíram o casamento. Para começarmos neste processo de atualização, eu trago aqui um conceito. Poderíamos trazer tantos outros conceitos, mas eu busquei um que nós vamos encontrar lá na Wikipédia, essa enciclopédia que nós encontramos na internet, onde, a partir de um conceito simples, nós podemos identificar como hoje, em síntese, se compreende o que seja o casamento. Casamento, poderíamos dizer que é um vínculo estabelecido entre duas pessoas. Duas pessoas. Não necessariamente de sexo opostos. Vejam só, esse não é um conceito da doutrina espírita, é um conceito da Wikipédia. É um dos conceitos que poderíamos trabalhar aqui. Então, por este conceito mais aberto, é o vínculo estabelecido entre duas pessoas, mediante o reconhecimento governamental, ou cultural, ou religioso, ou social, e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade. A partir deste reconhecimento, ou do governo, ou da cultura das pessoas das quais saem aquele par, ou reconhecimento religioso ou social, essa relação ela pressupõe uma interpessoalidade, que essas pessoas, tenham essa relação de intimidade, cuja representação arquetípica é
a coabitação, embora possa ser visto por muitos como um contrato. Volto a frisar, não é um conceito da doutrina espírita, mas um conceito que nós pegamos para trabalhar a questão do que seja o casamento. Então vejam, o conceito que se tinha de casamento há 2000 anos, talvez e muito provavelmente, não vá coincidir exatamente com este conceito moderno que pode ser aplicável para boa parte da população no planeta Terra hoje. De 2000 anos para cá, o significado do que seja casamento mudou. E nós vamos adequar, ou melhor, nós vamos interpretar as palavras de Jesus conforme os conceitos atuais. Para muitos, o casamento é estampado por essa imagem. A imagem do príncipe e da princesa contraindo núpcias. E muitos até dirão, mas isso faz parte lá dos contos de fadas, das histórias de desenho animado, dos livros, não é isso? E só existe no campo da fantasia. Mas, quando nos damos conta que a fantasia imita certas realidades, ainda o ano passado tivemos mais um casamento de príncipes e princesas. Para muitos o casamento é isso, que vem retratado em cenas como essa, das quais muitos de nós fomos protagonistas ou mesmo testemunhamos. O noivo e a noiva ingressando num templo religioso para receber então a bênção, o reconhecimento da sua união. Para outros, o casamento pode ser simplesmente uma cerimônia, um ato governamental, porque estabelecido num cartório, onde o governo dá a chancela sobre aquela união e, a partir desta união, estabelecendo direitos e deveres. Mas vamos lá. Aquelas são, talvez, para nós ocidentais, as concepções de união entre duas pessoas, geralmente entre homem e mulher. Mas, vejam só, que quando Jesus fala em casamento, ele não fala apenas para um determinado povo e para uma determinada época. Ele se refere ao casamento como essa celebração ou esse ato que envolve toda e qualquer pessoa nos 4 cantos do planeta Terra. E viajando pelos 4 cantos do planeta Terra, nós vamos encontrar outras modalidades de cerimônia, de atos, que implicam no reconhecimento governamental, cultural, religioso, da união que ali é estabelecida. Vamos passar algumas imagens aqui, que nada vão, que muito pouco vão lembrar a imagem do príncipe e da princesa, do noivo e da noiva, entrando em direção a um altar da igreja católica ou da igreja evangélica, como vimos antes. São imagens de cerimônias que se dão em outros lugares, uma cultura oriental, em outras culturas ocidentais, mas que apresentam o mesmo valor que tem para nós um casamento religioso com os quais nós estamos acompanhados. Com vários tipos de cerimônia, com vários tipos de rituais, com vários tipos de vestimenta, todas essas são cerimônias que representam o casamento. Na África, no Japão, no Oriente Médio, casamento retratado inclusive na arte, como no quadro que nós estamos ali verificando, do casamento arranjado entre Luís XIV de França e Maria Teresa de Áustria. Então, quando nós pensamos em casamento, é importante que nós
abramos um pouco a nossa visão para identificarmos o significado que essas cerimônias apresentam, esses diversos tipos de cerimônia apresentam conforme eu falei, nos vários quadrantes do planeta Terra. E vamos à frente. Não são só diversidades de cerimônia, mas a própria compreensão do que seja o casamento. Porque ainda hoje nós temos alguns países no planeta Terra que admitem o casamento poligâmico, ou seja, que um homem contraia núpcias regularmente com várias mulheres, ou mesmo que uma mulher contraia núpcias com vários homens, sob a chancela do governo, sob a chancela cultural e religiosa. O casamento de crianças, para nós talvez soe um pouco forte isso, mas em alguns lugares se admite tranquilamente que uma menina, a partir do momento que menstrue, já tenha condições de casar. Ah, mas hoje existe isso ainda? Será que isso existiu já próximo de nós? E vamos lembrar aqui talvez das nossas avós, das nossas bisavós, que casaram muito cedo, muitas vezes aos 11, 12, 13 anos de idade. O que para nós hoje já não consta como tão agradável assim. No nosso passado próximo, isso era uma circunstância bastante corriqueira. E ainda nos dias atuais, em determinadas culturas, ainda se mantém esta prática. E casamentos arranjados, como eu falei lá de Luís XIV, casamentos que se dão não com base em sentimentos, mas sim casamentos que se dão com base em arranjos e interesses, geralmente familiares ou mesmo econômicos, e que estabelecem aí a união entre pessoas. Fazendo essa pequena viagem no tempo e no espaço aqui do planeta Terra, nós vamos verificar que o conceito de casamento, ele vai se alterando ao longo do tempo e conforme a região, conforme a cultura de determinado povo. Portanto, o conceito de casamento, ele também vai evoluindo conforme o próprio homem evolui, conforme as regras sociais evoluem. Porque o casamento, ele está afeto diretamente ao entendimento que os homens possuem a respeito dessas uniões. Ele vai evoluindo conforme o local e época, como evoluem os próprios conceitos de matrimônio e, por que não, de adultério, já que lá na passagem de Jesus, ele falou na questão do adultério. Não só falou sobre casamento, mas falou também sobre adultério. Como é que era vista a questão do adultério há 2000 anos, em meio ao povo hebreu? Como é que é vista a questão do adultério hoje, para nós, em pleno século 21, vivendo aqui no Brasil? O conceito de adultério é completamente diferente. Aliás, não vamos longe. O conceito de adultério entre nós mudou muito, mas muitíssimo nas últimas décadas. Talvez há 30, 40 anos, em determinadas regiões, principalmente mais no interior, um homem poderia ser absolvido num júri popular, onde estava sendo acusado de homicídio por ter matado a sua mulher, alegando que estava lavando a sua honra. É ou não é? Há 30, 40, 50 anos, um pouco mais, este homem poderia estar sendo inocentado pelos seus iguais, pelo tribunal do júri, porque se admitia que ele poderia lavar a sua honra matando o seu cônjuge. É essa a ideia que nós conseguimos admitir hoje? Jamais, jamais está. E toda essa campanha para que exterminemos com o feminicídio.
Então, os conceitos vão mudando, e dentro disso é necessário que nós façamos também a reflexão sobre o conceito do que seja o matrimônio, do que seja o casamento. E dentro dessa análise, à luz da doutrina espírita, nós vamos verificar que o casamento, ele cumpre determinadas leis divinas. Por quê? Porque ele vai ser um instrumento necessário para que o homem vá saindo de uma condição instintiva, dominada tão somente pelos instintos, para partir para uma condição de vivência de bons sentimentos. Vejam só, a união entre pessoas, sob a luz instintiva, ela vai ser regida, via de regra, pelos desejos da carne, pelos desejos de ordem sexual, que vão fazer com que duas pessoas tenham aquela relação de interpessoalidade de maneira íntima, e que venham a coabitar tão somente em razão desse tipo de força, que é a força sexual. Mas, ao longo do tempo, com a construção de sentimentos, com a construção da afetividade, essas uniões não se davam tão somente ou exclusivamente em razão da necessidade sexual, mas da necessidade afetiva de estabelecimento de relações baseados em sentimentos. E à medida que essas relações vão se baseando mais em sentimentos, o conceito de casamento, de matrimônio, ele vai ficando ainda mais elaborado. Vejam só, que ele é um instrumento para a realização de leis divinas. E, sem dúvida alguma, o matrimônio, o casamento, a união entre pessoas baseadas em sentimentos nobres, vai levar à prática do amor. Vai levar à aplicação da lei do amor na relação entre aquelas duas pessoas. É assim que a doutrina espírita vai olhar o casamento, não só como uma união entre pessoas, mas como um instrumento para se chegar à prática do amor. Os espíritos que contribuíram para a codificação da doutrina espírita, comentando aquela passagem de Jesus a qual eu li, vão nos falar sobre a finalidade do casamento. E exatamente esse trecho nós extraímos do longo texto que existe neste comentário dos Espíritos Superiores, que vão dizer assim: Deus quis que os seres estivessem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que fossem dois, em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Do ponto de vista reencarnatório, nós vamos compreender que o casamento cumpre esta finalidade também, porque a doutrina espírita nos explica muito bem que nós somos espíritos imortais e que estamos neste momento reencarnados para evoluirmos, para adquirirmos novas aptidões, para passarmos por processos de expiação, de provação, e que aqueles que vêm sob os nossos cuidados, como nossos filhos, muitas vezes como nossos netos, eles atribuem a nós uma responsabilidade muito grande, para que nós possamos ser tutores reencarnados desses espíritos também imortais, que também trazem uma bagagem evolutiva cheio de qualidades,
mas também cheios ainda de vicissitudes, de defeitos, de características a serem melhoradas, e que nós viemos aqui nesta condição, na condição de dar-lhes amor, de cuidá-los e de fazê-los progredir. E os Espíritos nos atentam que o casamento, ou seja, a união entre pessoas, permite que não seja só um a ser o tutor desse ou desses espíritos que vêm como nossos filhos, mas dois, porque a missão é muito grande, a tarefa é muito grande, principalmente porque também ainda somos espíritos imperfeitos, em processo de aprendizado, tal qual é a condição dos nossos filhos, daqueles que vêm sob a nossa responsabilidade. Então, a questão do casamento, esse instituto que significa o casamento, ele não tem só uma significação em relação à união entre duas pessoas, mas ele se estende para todo um compromisso familiar, um compromisso que vai atingir cônjuges e que vai atingir filhos, enfim, todo o conjunto familiar que compõe aquele grupo. Então, eles destacam, os espíritos da codificação, esta grande finalidade do casamento. Ele vai representar, segundo o que nós encontramos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma evolução da sociedade. E essa evolução se dá a partir da decisão do estabelecimento de um só parceiro. Vamos lembrar de como eram os primeiros grupos de homens que viveram aqui no planeta Terra. Homens primitivos, que para nós hoje, muito mais se aproximavam da condição animal do que da condição que hoje nós vivemos. Os homens primitivos que se relacionavam dominados tão somente pelo desejo sexual, pelos hormônios que faziam com que eles se aproximavam. Mas não fixavam laços afetivos, compromissos. A mulher engravidava a partir de uma relação sexual daquela e simplesmente iria ter a sua cria, cujos cuidados iria ser dela, ou muitas vezes nem seria dela por muito tempo. Não havia quem se responsabilizasse pelos cuidados da prole, oriunda daqueles relacionamentos. E assim foi por muito tempo. Até a fase em que as uniões começaram a se estabelecer a partir do mínimo de afetividade. Onde então o macho se juntava com a fêmea, reconhecia a sua prole, e sobre a sua prole e a sua fêmea, estamos falando, é lógico, né? Caracterizando bem aquela época primitiva, reconhecia neles muito mais a sua propriedade do que efetivamente um grupo familiar movido por laços afetivos como nós vemos hoje. Mas esses homens primitivos, homens da caverna, homens, grupos nômades, foram se fixando e as relações foram se modificando, até chegar no momento em que nos encontramos hoje. Ou seja, como nós já frisamos, saímos de uniões movidas por instintos para nos encontrar hoje, em tese, regidos por uniões movidas, baseadas em sentimentos. No passado era mais ou menos assim, não sei se os lá do fundo conseguem enxergar, uma figurinha só para a gente sorrir um pouco, né?
O homem ia lá, o homem das cavernas, com seu tacape, pela lei da força, escolhia a sua fêmea e talvez fosse saciar as suas necessidades físicas. Mas tudo mudou, não é verdade? E o mundo evoluiu. E hoje eu acho que é a mulher que pega os caras pelo cabelo, e a coisa talvez não tenha evoluído muito. Mas evoluiu sim. Mas eu quero com isso, que é um motivo gracioso, fazer uma reflexão nos tempos atuais e verificar que para muitos espíritos talvez não tenha evoluído tanto quanto evoluiu para outros. Principalmente nesse mundo hedonista, nesse mundo dedicado ao prazer que muitos insistem em viver nessa fase de transição planetária. A gente vai verificar que muitos encarnados ainda se dedicam ao culto do físico, ao culto das sensações, das emoções, e não se dedicam especificamente aos sentimentos nobres. E fazendo só uma reflexão bem simples, para a gente verificar se está tão longe daí, se nós nos reportarmos lá uma balada, dessas que ocorrem em Balneário Camboriú e em outros lugares, onde no ar está vibrando uma música frenética, que faz com que as pessoas não consigam muitas vezes sequer conversar, e muitas vezes um indivíduo olha para o outro, um homem olha para uma mulher olha para o outro, e muitas vezes são atraídos simplesmente pelo seu porte físico, muitas vezes avantajado, bombado pelos produtos químicos ou pelas academias, e a partir daí, esse par tem um relacionamento sexual, e após isso muitas vezes se despedem sem sequer saber o nome um do outro. Acontece isso ou não? É claro que não é a regra geral, mas isso faz com que nós reflitamos um pouquinho. Será que isso está tão longe? Quando a gente diz que isso está lá na época do homem primitivo, atrelado ao instinto, a gente vem para os tempos atuais, passados tantos milhares de anos, e ainda identificamos alguns comportamentos desta natureza. Quando aplicativos de celular, ou da internet, servem tão somente para um encontro de pessoas que se encontram, estabelecem relações sexuais sem qualquer sentimento, e só, nós vamos verificar que as comunicações hoje não são pelos tambores como eram naquela época, elas são cibernéticas, mas o motivador talvez não esteja tão distante. Isso não é uma crítica. Todos temos o nosso livre-arbítrio e podemos agir da forma que quisermos. Mas pode ser uma constatação de que muitos de nós ainda estamos presos à nossa característica instintiva, que trazemos lá das nossas experiências anteriores, que nos aproxima muito mais das características animalescas, do que propriamente um comportamento identificado com alguém espiritual. Porque um comportamento espiritual, ele vai estar baseado em sentimentos nobres, não no instinto, porque o instinto ele diz respeito à matéria, o sentimento nobre diz respeito ao espírito. E a nossa caminhada pela lei do progresso, que é uma das leis divinas, ela parte da matéria para o espírito. E é lógico, quando reencarnamos aqui, estamos sujeitos às vontades, às tentações, aos ânimos, que esta matéria cheia de hormônios, que nos traz sensações, que nos traz emoções, nos provocam. E até chegamos a esquecer por determinado momento os compromissos que nós estabelecermos
para vivenciarmos essa reencarnação e nos mantemos naquela característica instintiva que nós deveríamos trabalhar. E esse mundo que está aí à volta provoca a todos nós. E muitas vezes sucumbimos a esses desejos de ordem meramente carnal. O casamento, ele vai representar uma evolução para a sociedade, para o espírito, à medida que ele vai pressupor a monogamia. A evolução do casamento, ele vai passar pela monogamia. Falamos, que ainda existem casamentos poligâmicos, mas a evolução do casamento, ele leva para a monogamia. Ele vai levar para o desenvolvimento de sentimentos nobres pelo parceiro. O desenvolvimento de sentimentos nobres, vejam só, durante o casamento. De um modo geral, nós casamos atualmente por um forte sentimento por alguém. Um sentimento que geralmente nós costumamos dizer que é o sentimento de amor, que é um pouco diferente da paixão, mas é o sentimento de amor, ou seja, aquilo que a gente tem de melhor em relação ao outro é que nos leva a querer nos unirmos nessa relação interpessoal de intimidade, de coabitação, nos sujeitando aos nossos deveres e invocando até mesmo direitos. Mas esse desenvolvimento de sentimentos nobres, ele se dá ao longo de toda essa experiência. Porque acredito, até por experiência, estou casado já há muito tempo, nós começamos um casamento, uma fase que nós batizamos até de lua de mel. Mas essa lua de mel que é cheia, ela com o tempo vai até minguando. E não é muitas vezes uma lua de mel tão clássica assim. Porque vem as dificuldades de toda ordem, vem as dificuldades materiais, vem as dificuldades referentes a problemas de saúde, as dificuldades de relacionamento com os nossos filhos, as dificuldades de relacionamento com o nosso próprio cônjuge. E isso vai nos desafiando a ampliarmos a estrutura, a intensidade desses sentimentos nobres que foram a mola propulsora para essa união. Porque sentimentos nobres nós trazemos em potencialidade. O amor nós trazemos em potencialidade. Mas ele precisa ser construído dentro de nós. Todos os sentimentos nobres, eles precisam ser construídos. E o casamento, ele vai implicar num instrumento fabuloso, maravilhoso, para que construamos determinados sentimentos. Por quê? Porque não é bem assim para nós rompermos uma relação estável com alguém. Não é no primeiro conflito, não é no primeiro embate, não é no primeiro desagrado que nós vamos romper. E nós vamos ter os nossos conflitos, as nossas brigas, os nossos desajustes, e vamos fazer força para reestabelecermos o bom relacionamento com o nosso cônjuge. Via de regra é isso que acontece. E para o restabelecimento desse bom relacionamento, nós temos que ceder um pouco das nossas características egoístas, ceder um pouco da forma como eu penso, para admitir que alguém pode pensar um pouco diferente e que eu posso conviver, coabitar com uma pessoa que pensa diferente do que eu. Então, todo esse processo de convívio, ele vai desenvolvendo esses sentimentos nobres. E ele representa a evolução porque ele significa justamente a formação da família. E como nós vimos lá no ensinamento dos espíritos superiores, a partir da estrutura familiar, não é uma,
mas sim duas pessoas a cuidarem, a amarem aqueles espíritos que vêm sob a proteção daquela família. E aí quando a gente fala filhos, né, a gente pode falar em filhos, mas como eu já citei também, nós podemos falar em netos, nós vamos falar aí do grupo familiar como um todo, consanguíneos ou não, que vão estar unidos pelos laços familiares. E por que que isso é importante? Porque nós, como espíritos imortais, que saímos do mundo espiritual, que é o mundo do espírito, é a casa do espírito, né? Se nós somos espíritos, a nossa casa é no mundo espiritual. Assim como o nosso planeta Terra é a casa para o homem terreno. Mas a nossa casa é a do mundo espiritual, onde nós temos as nossas relações, os nossos convívios, onde nós exercemos a nossa vontade também, acertada ou não. Nós trazemos também a nossa bagagem de outras reencarnações, onde acertamos ou erramos. E por uma outra lei divina, que é a lei de causa e efeito, geramos uma consequência para todos os nossos atos. Quando os nossos atos foram infelizes, a consequência vai ser infeliz, entre aspas, ou a consequência vai ser talvez não tão agradável de passar, vai ser mais sofrida, mais dolorida, não vai ser talvez tão prazerosa, é lógico, a partir do entendimento que o espírito tenha dessa vivência. E o casamento, ele é um dos itens que constam lá do nosso planejamento reencarnatório, daquele plano que nós, espíritos imortais, fazemos ainda no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, onde estabelecemos o compromisso, a partir da necessidade, de nos reunirmos num grupo familiar com esse ou aquele ou aqueles espíritos. Então, o grupo familiar, não é? Cuja força motriz é o casamento, ele está invariavelmente, via de regra, previsto lá no planejamento reencarnatório. Vamos admitir então que as uniões que se dão entre pessoas, via de regra, já são estabelecidas anteriormente. Via de regra, não é regra geral, absoluta, mas via de regra são estabelecidas ainda no plano espiritual, para que nós possamos ter vivências que nos permitam a expiação. A expiação que é, não é? Essa vivência de um espírito que está num processo, vamos dizer assim, de resgate por algo que ele praticou no passado e que não foi tão acertado. E que agora ele precisa passar por uma determinada vivência. Pode ser que para reparar pelo prejuízo que ele causou no passado, pode ser que seja para ele reestabelecer uma relação com outro ou outros espíritos com os quais ele terminou de forma conflitiva em outras reencarnações. Pode ser que seja simplesmente pelo critério, pelo aspecto educativo que os processos expiatórios nos apresentam. Vejam só, se eu decidi mal no passado, eu assim fiz porque eu exerci o meu livre-arbítrio a partir da minha ótica. E a minha ótica talvez tenha sido egoísta, tenha se baseado no egoísmo que ainda é muito forte em mim. Ou seja, eu pensei somente em mim e não pensei no outro. E o meu ato acabou lesando o outro. Mas, e se eu estivesse no lugar do outro? Será que eu teria agido daquela maneira? Qual é o instrumento que Deus cria para que nós possamos ter esta outra visão? É justamente o processo reencarnatório. Então,
numa reencarnação posterior àquela minha decisão infeliz, eu sou colocado do outro lado daquele quadro. Ou seja, ao invés de ser a mão que pode alcançar o recurso, eu vou ser a mão que vai ser estendida para pedir o recurso. E no momento em que eu estou pedindo o recurso, eu espero que alguém, não sendo egoísta, vá me alcançar aquilo que eu estou precisando. Um exemplo apenas, não é? Então, se eu sou colocado do outro lado, eu passo a valorizar a caridade. Eu passo a valorizar a solidariedade, a empatia, enfim, tantos outros sentimentos. E a partir do momento, então, que eu sou colocado nessa situação adversa, eu reeduco os meus conceitos. E eu vou educando sentimentos que são sentimentos nobres. Tudo isso está dentro do processo de expiação. Mas o casamento, ele pode ser também uma provação. Ou ninguém aqui tem um casamento provacional? Muitos eu acredito que até pensem que tem, né? Meu Deus, esse casamento só pode ser uma prova na minha vida. Mas pode, porque os casamentos, eles vão se dar para que também nós, não é? Sem precisarmos do aspecto expiatório, possamos viver determinadas circunstâncias ao lado de um parceiro, de uma parceira, que muitas vezes nos submete a situações bastante difíceis, mas que permitem que eu evolua neste processo de construção dos sentimentos e nesse processo de construção do conhecimento, em busca, né, da sabedoria, em busca da realização da lei do amor, que é essa lei universal. Então, e alguns casamentos se dão pelo processo de simpatia. Espíritos que são extremamente simpáticos um ao outro, reencarnam aqui, unidos por esse processo de simpatia, mas não simplesmente para deleite dos mesmos, mas para que esta união, né, estabelecida pela simpatia, não é, por mais às vezes harmônica, possa também colaborar para o progresso daqueles que estão unidos a este grupo familiar. A partir destes conceitos, nós fomos lá na Wikipédia, trouxemos aqui um conceito, não é, um dos conceitos modernos do que seja o casamento. Viajamos por cerimônias de casamento ao longo aí, né, pelos 4 cantos da terra, identificando que casamento não é só aquele casamento religioso que nós estamos acostumados, ou seja, o noivo, a noiva, entrando no altar e recebendo a bênção de um padre ou de um pastor. O casamento é muito mais do que isso, se nós ampliarmos a nossa visão. Então, ampliando a nossa visão, nós vamos verificar que saiu desse conceito rudimentar e veio para o conceito que nós temos hoje, evoluindo, porque saiu de uma característica instintiva e foi para uma característica monogâmica e baseado em sentimentos, pelo menos é isso que a gente espera hoje. Nós detectamos que o conceito de casamento, ele acompanha a evolução do homem e da sociedade. Então vamos lembrar das palavras de Jesus, não separeis o que Deus juntou, e vamos então aplicar naquilo que a doutrina espírita tem a nos esclarecer. E podemos afirmar que o Espiritismo não condena a dissolução do casamento. Não. Aliás, o Espiritismo nos faz compreender que nós somos dotados de livre arbítrio, uma característica que Deus nos atribuiu, para que nós possamos crescer a partir das nossas decisões, pelos nossos méritos. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque sabendo que a gente erra muito, Ele poderia já entregar as coisas prontas, certinho, para que nós não sofrêssemos. Mas nós sofremos a partir das más decisões que tomamos. Mas é necessário que nós tomemos decisões, mesmo que sejam erradas num primeiro momento, no nosso processo evolutivo,
Porque somente essa tomada de decisões a cada momento da nossa vida é que vai fazer com que nós possamos efetivamente evoluir. Então, o casamento para nós espíritas, ele é uma decisão tomada a partir do livre-arbítrio. E a dissolução do casamento também. Mas o Espiritismo vai nos falar daquilo que já foi pontuado, da finalidade do casamento. Vai nos falar da questão do planejamento reencarnatório. Vai nos falar que, acima do egoísmo que muitas vezes leva aos cônjuges se separarem, está a possibilidade, uma possibilidade preciosa de aqueles espíritos trabalharem os seus sentimentos. É assim que a doutrina espírita vê o casamento, como um instrumento, uma oportunidade que a mais que nós temos para acelerar o nosso processo evolutivo do ponto de vista espiritual. E vamos compreender com isso que Jesus, falando para homens que estavam sob uma cultura de 2000 anos atrás, uma cultura ainda muito primitiva perto da que nós temos hoje, com conceitos muito primitivos, onde o valor de adultério, o significado de adultério era muito diferente do que nós temos hoje, onde nós admitíamos, onde era admitido na época, melhor dizendo, que a mulher que fosse acusada de adultério fosse apedrejada, fosse lapidada pelo apedrejamento, como nós vamos encontrar naquela outra passagem de Jesus, onde as pessoas apresentaram a ele uma mulher acusada de adultério e perguntaram o que ele teria a dizer, e ele disse, pois então, que atire a primeira pedra. Lembram dessa passagem? Era assim que era tratado o adultério. Então Jesus falou para aqueles homens, mas o significado que nós vamos extrair hoje das palavras de Jesus é de que a união entre as pessoas, a que Jesus se referiu, não é a união da carne, não é tão somente a união sob o ponto de vista governamental, cultural, religioso, social, não, é a união de almas. Foi isso a que Jesus se referiu. Não separeis o que Deus juntou. Deus juntou pelas suas leis, uma delas a lei do amor. Aquelas pessoas que se juntaram sob os auspícios da lei do amor, que se juntaram por sentimentos nobres, não cabe a ninguém praticar qualquer ato para separar aquelas pessoas, porque nós estamos indo contra a realização da lei do amor. Foi a isso a que Jesus se referiu. Então, não caiamos na tentação de fazer uma interpretação literal para as palavras que Jesus disse há 2000 anos, porque ele se referiu inclusive à lei mosaica. Mas façamos a adequação, a interpretação a partir dos conceitos que nós já conseguimos reunir nos dias atuais. E a partir dessa perspectiva, nós vamos verificar que, à medida que a sociedade evolui, o conceito de casamento também evolui. Vamos refletir os dias atuais. Desde a Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição de 1988, nós temos o reconhecimento da união estável. Hoje, ampliada cada vez mais pelos nossos tribunais. É uma evolução do conceito que nós tínhamos no passado sobre casamento? A união entre pessoas do mesmo sexo, essa união estável, hoje, à luz da nossa justiça, a justiça dos homens, que ainda é imperfeita, porque o homem ainda é imperfeito, ele já consegue reconhecer direitos e deveres.
E isso atende a um processo de justiça. Estamos neste processo de evolução. Certamente nós vamos compreender que um dia, de forma pacífica, inatacável, que o que tem que unir as pessoas são os sentimentos e não outros valores de ordem material e não outros valores de ordem meramente instintiva, sensual, por interesse, mas sim sentimentos é que deverão unir pessoas. Sentimentos. Até porque o espírito, embora recebendo um corpo masculino ou feminino que cumpre uma finalidade durante esta reencarnação, ele, espírito em si, não tem sexo. Mas vamos lembrar que existe a grande família universal, a família espiritual, que vai depender de um corpo masculino ou de um corpo feminino. Estejamos muito atentos a isso quando meditamos, quando refletimos sobre a questão do casamento. Temos as nossas responsabilidades, recebemos aqui um instrumento corpóreo para termos determinadas vivências que somente este corpo nos oferece. Mas lembremos que acima disso, acima dos nossos preconceitos, estão espíritos imortais, que sequer sexo possuem. O casamento, então, é esse grande instrumento de evolução para nós espíritos e para a própria sociedade que nós vamos construindo reencarnação após reencarnação num planeta que está saindo da fase de mundo de provas e expiações para ingressar no mundo de regeneração, onde o significado de casamento será cada vez mais aprimorado, com vistas a uma significação espiritual e não material. Ele possui um grande compromisso entre cônjuges e filhos, conforme nós já falamos. E por fim, queremos aqui propor uma receita para um casamento feliz. Certamente é o ponto alto dessa fala, né? Todo mundo agora deve estar, meu Deus do céu, finalmente vai vir a receita para um casamento feliz. Eu nem vou pedir para levantarem a mão aqui aqueles que podem dar uma receita para um casamento feliz, certamente muitos seriam as mãos a serem levantadas. Eu brinco assim, porque o casamento, ele, por mais harmônico que seja, mas em determinado momento ele tem os seus momentos difíceis, ele exige essa cumplicidade dessa vivência reencarnatória de espíritos que têm uma bagagem gigante, com suas realizações, com seus traumas, com as suas características maravilhosas, mas também com seus defeitos ainda conflitivos. Mas é lógico que eu não vou dar uma receita minha de casamento feliz. A receita que eu quero relembrar a todos foi a receita que Jesus deu. Porque Jesus nos trouxe uma regra de ouro aplicável em qualquer relação que tenhamos. Quando perguntaram a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus ressaltou: o maior mandamento já está até escrito: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus fala amar a Deus, ele está falando não amar a um ser abstrato, fantasioso, um senhor de barbas brancas que está sobre o alto de uma nuvem. Não é assim que a gente vê mais Deus, né? A gente vê Deus pela sua obra, pelas suas leis. Então quando Jesus ressaltou amar a Deus, significa amar a toda a sua obra, é estarmos em harmonia com a natureza, com os seres dos outros reinos, com os seres, que nos são semelhantes. Mas o segundo mandamento, Jesus ressalta, e o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo.
E aí ele dá a receita do casamento. Fazendo ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Essa é a receita do casamento. Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Só. Então, quando enfrentamos as nossas dificuldades nos relacionamentos, vamos fazer como Jesus faria. Eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Sem dúvida alguma, nós vamos acertar muito mais do que errar. Que Jesus nos abençoe e seja sempre a nossa inspiração neste processo de evolução. Muito obrigado.